Você conhece a regra de ouro do budismo? Essa antiga guia de sabedoria tem iluminado o caminho para a paz e compreensão por séculos. Fique comigo neste vídeo e descubra não apenas a regra de ouro, mas também as 10 regras mais valiosas do budismo, que podem transformar sua maneira de interagir com o mundo e consigo mesmo. Será uma jornada reveladora e transformadora, na qual exploraremos ensinamentos profundos e atemporais, cada um oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida. Prepare-se para uma experiência que pode mudar sua visão do mundo e abrir um caminho para uma existência mais consciente e harmoniosa. Regra número 1. A lei da impermanência. Aceitar o mudança. No coração das ensinanças budistas está a lei da impermanência, uma verdade universal que nos mostra que tudo na vida está em constante mudança e nada permanece igual. Essa regra, conhecida em sânscrito como anicca, nos convida a refletir sobre a natureza da nossa existência e do mundo ao nosso redor. Imagine por um momento que você está observando um rio. Você verá que a água flui sem cessar, nunca é a mesma de um instante para o outro. Assim é a vida, um fluxo constante de mudanças, transformações e transições. Nada no mundo, seja um pensamento, um objeto material, uma relação ou até mesmo nossa identidade, é estático ou permanente. Reconhecer e aceitar isso é essencial para encontrar paz e equilíbrio em nossas vidas. No nosso dia a dia, a impermanência se manifesta de várias maneiras. Considere, por exemplo, as estações do ano. Observamos a natureza se transformar, da renovação da primavera ao calor e abundância do verão, seguida pela queda das folhas no outono e, finalmente, o repouso e quietude do inverno. Cada estação traz consigo seus próprios desafios e mudanças. No entanto, aceitamos esses ciclos como parte natural da vida. Agora pense na sua vida pessoal. Desde as mudanças físicas que experimentamos ao longo da vida até as transições emocionais e as alterações em nossos relacionamentos e carreiras, todos enfrentamos momentos de alegria e tristeza, encontros e despedidas, sucessos e fracassos. A impermanência é uma constante companheira nesta jornada, lembrando-nos que cada experiência, seja ela agradável ou dolorosa, é temporária. Um exemplo comovente de como aceitar a impermanência pode transformar nossa experiência de vida é a história de um monge budista idoso. Depois de ter vivido uma longa vida repleta de ensinamentos e práticas, ele enfrentou seus últimos dias com uma serenidade e aceitação extraordinárias. Quando questionado sobre o segredo de sua calma diante da morte, ele simplesmente disse: "Tudo na vida é impermanente. Aceitar isso é se libertar do medo e do sofrimento." Essa atitude não significa ser indiferente ou resignado diante das mudanças. Em vez disso, trata-se de cultivar uma maior consciência e apreciação pelo momento presente. Ao aceitar a impermanência, aprendemos a valorizar mais profundamente cada experiência, sabendo que, como as estações, ela passará e dará lugar a algo novo. A aceitação da impermanência também nos ajuda a lidar com a dor e a perda. Compreender que a perda é uma parte natural da vida pode trazer conforto ao sabermos que a dor, assim como a felicidade, é temporária. Isso nos ensina a viver com um coração mais aberto e flexível, capaz de se adaptar às constantes mudanças da vida. Além disso, essa compreensão nos leva a viver de uma maneira mais consciente e atenta. Quando sabemos que nada dura para sempre, começamos a apreciar mais o que temos no presente. Tornamo-nos mais presentes em nossas interações, mais atentos às pequenas alegrias do dia a dia e mais conscientes da natureza preciosa de cada momento. A impermanência, portanto, é um convite a viver com plenitude e gratidão. Ela nos incentiva a abraçar as mudanças, aprender com elas e encontrar beleza na constante evolução da vida. Ensina-nos a desapegar, a fluir com a vida em vez de resistir a ela, e a ver em cada mudança uma oportunidade de crescimento e transformação. Em resumo, a lei da impermanência nos oferece uma poderosa perspectiva sobre como viver nossas vidas. Ela nos lembra que cada momento é único e não se repetirá da mesma forma. Ao abraçar essa verdade, podemos encontrar uma paz maior. Regra número 2. A interconexão de tudo. Unidade com o universo. No coração do budismo encontra-se a compreensão de que tudo no universo está interconectado. Esta segunda regra, conhecida como Pratitya Samutpada, ou cooriginação dependente, nos revela que nada existe de forma independente.
Tudo surge em relação a outras coisas. Essa interconexão profunda é a trama que tece a própria existência, unindo todos os seres e fenômenos. Imagine uma rede intricada, onde cada fio está ligado aos demais de tal maneira que o movimento em uma parte da rede afeta todo o conjunto. Da mesma forma, nossas ações, pensamentos e palavras não são eventos isolados. Eles têm um impacto que se estende além da nossa compreensão imediata. Na vida cotidiana, essa regra se manifesta na forma como interagimos com o mundo e com os outros. Cada decisão que tomamos, desde o que comemos até a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor, tem consequências que vão além de nós mesmos. Por exemplo, escolher produtos sustentáveis ou reciclar não beneficia apenas o meio ambiente, mas também contribui para o bem-estar das futuras gerações. Um relato que ilustra belamente essa interconexão é a história de um monge budista que, ao caminhar por uma floresta, observou como as abelhas polinizavam as flores, que por sua vez forneciam alimento a outros animais. O monge refletiu sobre como sua própria existência estava intrinsecamente ligada a esse delicado equilíbrio natural. Esse entendimento o levou a viver de forma mais consciente e responsável, reconhecendo que até mesmo suas pequenas ações poderiam ter um grande impacto no ambiente ao seu redor. Essa regra também se aplica às nossas relações interpessoais. Quando compreendemos que nossas emoções e ações têm repercussões nos outros, começamos a agir com mais empatia e consideração. Um simples ato de bondade, como ajudar um vizinho, pode não apenas melhorar o dia dessa pessoa, mas também inspirá-la a estender a gentileza a outros. Desta maneira, um pequeno gesto pode gerar uma corrente de positividade e conexão. No contexto de desafios globais, como as mudanças climáticas ou crises sociais, a interconexão nos lembra que todos somos parte da solução. Nossos esforços coletivos, por menores que pareçam, somam-se e podem gerar um impacto significativo. A adoção de práticas mais sustentáveis em nosso dia a dia, como reduzir o desperdício e apoiar comunidades locais, são exemplos de como podemos contribuir positivamente para essa complexa rede global. A interconexão também nos ensina sobre empatia e compreensão. Ao reconhecer que os outros têm desejos, medos e sonhos semelhantes aos nossos, podemos desenvolver uma empatia mais profunda por eles. Essa compreensão nos leva a tratar os outros com mais bondade e respeito, sabendo que, em essência, todos buscamos a felicidade e queremos evitar o sofrimento. Outra aplicação prática desta regra está na forma como lidamos com o estresse e as dificuldades pessoais. Ao entender que nossas experiências não são únicas e que outras pessoas passaram por situações semelhantes, podemos nos sentir mais conectados e menos isolados em nossos desafios. Essa sensação de conexão pode ser uma fonte de conforto e força, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. A interconexão também muda a maneira como percebemos o sucesso e as conquistas pessoais. Em vez de ver o sucesso como um esforço puramente individual, podemos reconhecer que ele é o resultado de muitos fatores e apoios, incluindo família, amigos, professores e circunstâncias da vida. Essa visão mais inclusiva e humilde do sucesso promove a gratidão e o reconhecimento daqueles que contribuíram para nossas realizações. Em resumo, a regra da interconexão de tudo nos convida a viver com uma maior consciência de como nossas ações impactam o mundo e as pessoas ao nosso redor. Ela nos incentiva a agir com consideração e empatia, reconhecendo que fazemos parte de uma rede muito maior de existência. Ao viver de acordo com essa regra, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas também contribuímos para o bem-estar e a harmonia do mundo como um todo. Regra número 3. O caminho do meio. Equilíbrio na vida. Dentro dos ensinamentos budistas, a terceira regra crucial é o caminho do meio. Este princípio nos instiga a buscar um equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Essa regra, conhecida como Madhyama Pratipada em sânscrito, sugere que a verdadeira harmonia é alcançada evitando os extremos, sejam eles de indulgência ou de privação. Imagine que você está andando em uma corda bamba. Se você se inclinar demais para um lado, pode perder o equilíbrio e cair. A vida, em muitos sentidos, é semelhante a esse ato de equilíbrio. Excesso de qualquer coisa, mesmo se for algo bom,
pode nos fazer perder nosso centro e cair em problemas. No nosso dia a dia, o caminho do meio se manifesta em como lidamos com nossas decisões, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, no trabalho, encontrar um equilíbrio entre o esforço e o descanso é essencial. Trabalhar sem parar pode levar ao esgotamento, enquanto a preguiça pode resultar em falta de realização e insatisfação. Ao aplicar o caminho do meio, buscamos uma harmonia que nos permite ser produtivos, sem sacrificar nosso bem-estar. Uma anedota que exemplifica esse princípio é a história de um músico e seu mestre. O jovem músico, em seu esforço para aperfeiçoar sua arte, praticava sem descanso, horas e horas por dia. No entanto, sua música carecia de alma e emoção. Seu mestre, ao ver isso, aconselhou-o a encontrar tempo para descansar, desfrutar da vida e encontrar inspiração fora da prática musical. Quando o músico seguiu esse conselho, sua música floresceu, adquirindo uma profundidade e expressividade que antes não possuía. O caminho do meio também se aplica em como nos relacionamos com os outros. Em relacionamentos pessoais, por exemplo, é importante encontrar um equilíbrio entre dar e receber. Se constantemente nos sacrificamos pelos outros sem cuidar de nossas próprias necessidades, podemos nos esgotar. Por outro lado, se sempre colocamos nossas necessidades em primeiro lugar, sem considerar os demais, podemos prejudicar nossas relações e nos isolar. O equilíbrio é fundamental para relações saudáveis e mutuamente enriquecedoras. O caminho do meio também se aplica ao nosso equilíbrio emocional. Ele nos ensina a lidar com nossos sentimentos de forma equilibrada, o que significa não reprimi-los nem deixá-los nos dominar. Por exemplo, em situações de raiva ou frustração, em vez de reagir impulsivamente ou suprimir esses sentimentos, podemos reconhecê-los, entender sua origem e responder de maneira reflexiva e controlada. Esse princípio também se estende às nossas escolhas de estilo de vida, como a alimentação e o exercício físico. Em vez de adotar dietas extremas ou rotinas de exercícios exaustivas, o caminho do meio sugere uma abordagem mais equilibrada e sustentável, que promova a saúde sem cair na obsessão ou na negligência. No âmbito espiritual, o caminho do meio significa encontrar um equilíbrio entre a devoção religiosa e as responsabilidades mundanas. Não se trata de renunciar completamente ao mundo material, nem de mergulhar nele sem restrições. Em vez disso, busca-se uma prática espiritual que enriqueça nossa vida diária, sem nos afastar de nossas obrigações e prazeres mundanos. A aplicação deste princípio pode ser vista na história de um homem de negócios, que, consumido pelo estresse e pelas demandas de seu trabalho, decidiu fazer um retiro espiritual. Durante esse retiro, ele aprendeu a importância do equilíbrio e como aplicar os princípios do caminho do meio em sua vida profissional. Ao retornar, ele implementou mudanças que lhe permitiram ser eficiente em seu trabalho, enquanto reservava tempo para o autocuidado e o desenvolvimento pessoal. O caminho do meio também nos convida a abordar nossas crenças e opiniões com uma mente aberta e equilibrada. Em vez de nos apegarmos rigidamente a nossas próprias ideias ou rejeitarmos completamente as dos outros, podemos buscar uma compreensão mais profunda e matizada. Isso nos permite aprender, crescer e nos adaptar, enriquecendo nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Em conclusão, o caminho do meio é um chamado para vivermos com equilíbrio e harmonia. Ele nos ensina a navegar pela vida evitando os extremos, buscando um ponto intermediário que nos permita prosperar e crescer. Ao seguir este caminho, podemos encontrar uma maior paz interior, satisfação e propósito em nosso dia a dia. O caminho do meio nos encoraja a abraçar a complexidade e a beleza da vida em todas as suas formas, encontrando em cada momento a oportunidade para um equilíbrio enriquecedor e transformador. Regra número 4. A importância da meditação, clareza mental e paz interior. A quarta regra essencial no caminho budista é a importância da meditação. Essa prática vai além de ser apenas uma técnica de relaxamento. É uma ferramenta poderosa para alcançar a clareza mental, a paz interior e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. No budismo, a meditação não se resume a sentar em silêncio. É um ato de atenção plena e observação consciente. Pode-se compará-la ao ato de afinar um instrumento musical.
Assim como um músico afina seu instrumento para que ele produza uma música clara e harmoniosa, nós utilizamos a meditação para afinar nossa mente, permitindo que ela perceba a realidade com maior clareza e equilíbrio. Em nossa vida cotidiana, a meditação pode ser praticada ao cultivarmos a presença consciente em todas as nossas atividades. Por exemplo, enquanto realizamos tarefas diárias, como comer, caminhar ou até mesmo trabalhar, podemos praticar a atenção plena, focando-nos completamente na atividade em curso e observando nossas respostas e reações internas. Uma história que ilustra o poder da meditação envolve um executivo de uma grande empresa que, sobrecarregado pelo estresse e pela ansiedade, começou a praticar a meditação diariamente. No início, ele encontrou dificuldades para acalmar a mente, mas com a prática constante, começou a experimentar momentos de paz e clareza. Essa nova habilidade lhe permitiu lidar melhor com o estresse no trabalho, tomar decisões mais conscientes e melhorar seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. A meditação também é uma poderosa ferramenta para lidar com nossas emoções e pensamentos. Em vez de reagir impulsivamente a situações estressantes ou desafiadoras, a meditação nos ensina a observar nossas emoções sem julgamento, permitindo-nos responder de forma mais equilibrada e compassiva. Por exemplo, quando nos encontramos em um estado de raiva ou frustração, em vez de sermos levados por essas emoções, podemos utilizar a meditação para observá-las com distanciamento, compreendendo sua natureza passageira e evitando reações prejudiciais. A prática da meditação pode ser um refúgio em tempos de dificuldade ou dor. Uma história tocante é a de uma mulher que, enfrentando uma perda significativa, encontrou consolo e força em sua prática de meditação. Essa prática a ajudou a processar seu luto, aceitar suas emoções e, com o tempo, encontrar um senso de paz e aceitação. No campo da saúde, a meditação demonstrou ter benefícios significativos. Ela reduz o estresse, melhora a concentração e pode aumentar a sensação geral de bem-estar. Muitas pessoas encontraram na meditação uma ferramenta valiosa para lidar com condições como ansiedade, depressão e insônia. A meditação também melhora nossos relacionamentos interpessoais. Ao desenvolver uma maior consciência dos nossos padrões de pensamento e reações emocionais, podemos interagir com os outros de maneira mais consciente e compassiva. Por exemplo, em situações de conflito, uma prática meditativa pode nos ajudar a manter a calma, ouvir atentamente e responder de forma construtiva, em vez de reagir com raiva ou defensivamente. Outro aspecto importante da meditação é seu papel no desenvolvimento espiritual. Por meio da meditação, podemos aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo, explorando questões fundamentais sobre o significado e o propósito da vida. Essa busca interior pode levar a insights e revelações que enriquecem nosso caminho espiritual. Em resumo, a importância da meditação no budismo vai além da simples redução do estresse ou do relaxamento. Ela é uma prática que nos ensina a viver com mais consciência, compaixão e sabedoria. Ajuda-nos a afinar nossa mente para enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e clareza e nos abre portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao integrar a meditação em nosso dia a dia, não apenas melhoramos nossa saúde e bem-estar, mas também enriquecemos nossas relações e nosso crescimento pessoal e espiritual. Regra número 5. O karma, a lei de causa e efeito. A quinta regra do budismo trata do conceito de karma, um princípio fundamental que nos ensina sobre a lei de causa e efeito. O karma, em sânscrito, significa ação, e no contexto budista, refere-se a como nossas ações, palavras e pensamentos influenciam nosso futuro, tanto nesta vida quanto nas próximas. Pense no karma como uma semente que você planta. Cada ação é como plantar uma semente que, eventualmente, crescerá e dará frutos. Se você planta sementes de bondade, compaixão e honestidade, colherá felicidade e paz. Se, por outro lado, planta sementes de ódio, ganância ou ignorância, colherá sofrimento. No cotidiano, o karma se manifesta na maneira como nossas ações e decisões moldam nosso caminho. Por exemplo, se constantemente agimos com raiva e hostilidade, é provável que nos encontremos em ambientes e situações conflituosas.
Por outro lado, se nos esforçamos para ser gentis, compreensivos e generosos, atrairemos experiências e relacionamentos mais positivos. Uma história que ilustra o karma é a de um empresário conhecido por sua atitude implacável e falta de ética. Apesar de seu sucesso financeiro, ele se viu isolado, desconfiado e sem amigos verdadeiros. Sua maneira de agir havia criado um ambiente hostil ao seu redor, afetando negativamente sua vida pessoal e seu bem-estar emocional. Outro exemplo de como o karma opera em nosso dia a dia pode ser visto nas pequenas ações de bondade. Uma mulher decidiu começar a realizar atos de gentileza aleatórios, como pagar o café de um desconhecido ou ajudar um vizinho com as compras. Com o tempo, ela percebeu como essas ações não apenas alegravam o dia das outras pessoas, mas também traziam mais felicidade e satisfação para sua própria vida. Ela estava experimentando os efeitos positivos do seu bom karma. O karma também se aplica à forma como nos relacionamos conosco. As atitudes e crenças que abrigamos podem ter um impacto profundo em nossa autoestima e bem-estar mental. Por exemplo, cultivar pensamentos autocríticos e negativos pode levar à baixa autoestima e à infelicidade, enquanto manter uma atitude de autoaceitação e positividade pode melhorar nossa qualidade de vida. No campo profissional, o karma se manifesta na ética de trabalho e em como tratamos colegas e clientes. Um trabalhador que constantemente tenta cortar caminho ou enganar clientes pode ver sua reputação e oportunidades de carreira se deteriorarem com o tempo. Por outro lado, alguém que age com integridade e dedicação genuína em seu trabalho frequentemente desfruta de relacionamentos profissionais mais frutíferos e de maior sucesso a longo prazo. O karma não se refere apenas a ações físicas, mas também aos nossos pensamentos e palavras. As palavras podem ser sementes poderosas, capazes de construir ou destruir. Uma palavra gentil pode mudar o dia de alguém, enquanto palavras duras podem deixar cicatrizes emocionais duradouras. Da mesma forma, nossos pensamentos e atitudes internas têm um poderoso efeito em como experimentamos e percebemos o mundo. Compreender o karma também nos ensina sobre responsabilidade e a importância de tomar decisões conscientes. Reconhecer que somos responsáveis por nossas ações e que estas têm consequências nos leva a agir com mais consideração e reflexão. Isso nos incentiva a perguntar: que tipo de semente estou plantando com esta ação, palavra ou pensamento? Em resumo, o karma é um lembrete constante de que cada ação conta. Ele nos ensina que viver com intenção, bondade e responsabilidade não apenas melhora nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. O karma nos incentiva a sermos conscientes do nosso impacto no mundo e a escolher ações que plantem sementes de positividade e bem-estar. Ao compreender e aplicar o princípio do karma em nosso dia a dia, podemos cultivar um caminho de crescimento pessoal, harmonia e felicidade, tanto para nós mesmos quanto para os outros. O karma, em sua essência, é um convite para viver uma vida de significado e conexão, reconhecendo que cada um de nossos atos contribui para tecer a vasta tapeçaria da existência compartilhada. Regra número 6. O desapego, liberdade do desejo. A sexta regra fundamental do budismo é o desapego, um conceito que nos ensina sobre a importância de nos libertarmos do apego excessivo a posses, pessoas e até mesmo a ideias ou crenças. No budismo, o desapego não significa indiferença ou falta de cuidado. Pelo contrário, é uma compreensão profunda de que se apegar demais a coisas materiais ou emocionais pode levar ao sofrimento. Imagine sua vida como uma viagem em um barco. Se você encher o barco com muitos objetos, ele se tornará pesado e difícil de manejar, podendo até mesmo afundar. Da mesma forma, quando enchemos nossa vida com apegos excessivos, nos sobrecarregamos e perdemos nossa capacidade de navegar livremente. Na vida diária, o desapego pode ser praticado de várias formas. Por exemplo, em nossas relações pessoais, o desapego significa amar e cuidar das pessoas sem tentar possuí-las ou controlá-las. É entender que cada pessoa tem seu próprio caminho e que nosso afeto não deve se transformar em uma corrente que limite sua liberdade ou a nossa. Uma história que ilustra o desapego é a de um jardineiro que amava profundamente seu jardim. Apesar de passar horas cuidando dele, ele compreendia que não podia controlar completamente o clima,
as pragas ou o crescimento natural das plantas. Aceitou que parte do processo de jardinagem envolvia deixar ir e confiar no ciclo natural da vida. Essa atitude de desapego permitiu-lhe desfrutar da jardinagem de maneira mais plena e tranquila, livre do medo e da ansiedade que vem com a tentativa de controlar o incontrolável. O desapego também se aplica a nossas posses materiais. Em vez de medir nosso valor pela quantidade de bens que possuímos, o desapego nos ensina a valorizar as coisas por sua utilidade e beleza, sem depender delas para nossa felicidade ou identidade. Por exemplo, desfrutar de um carro pela liberdade e conforto que ele proporciona é positivo. No entanto, acreditar que nossa felicidade depende desse carro pode nos levar a um ciclo interminável de desejo e decepção. No campo do trabalho e das aspirações pessoais, o desapego se manifesta na capacidade de nos esforçarmos por nossos objetivos, mas sem nos apegarmos cegamente aos resultados. Um empresário, por exemplo, pode trabalhar arduamente para fazer seu negócio crescer. No entanto, se ele compreender e aceitar que alguns fatores estão fora de seu controle, ele será capaz de lidar melhor com os altos e baixos da vida empresarial. O desapego também se estende às nossas crenças e ideias. Muitas vezes, nos apegamos a nossas opiniões com tanta força que perdemos a capacidade de ouvir e aprender com os outros. Praticar o desapego nesse contexto significa manter uma mente aberta, estar disposto a questionar e reavaliar nossas ideias e aceitar novas perspectivas. Outra forma de praticar o desapego é através do minimalismo, a prática de viver com apenas o essencial. Isso não significa se privar de todo conforto ou prazer, mas reconhecer que o excesso de posses pode se tornar um fardo. Ao simplificar nossa vida, podemos nos concentrar mais nas experiências, relações e atividades que realmente enriquecem nossa existência. O desapego pode ser um poderoso aliado em tempos de mudança ou perda. Ao aceitar que tudo na vida é transitório, podemos enfrentar a perda com uma sensação maior de paz e resiliência. Um exemplo disso é a história de um casal que, após perder sua casa em um desastre natural, encontrou consolo na compreensão de que seu lar era mais do que um lugar físico. Era onde quer que estivessem juntos. Em resumo, o desapego no budismo é uma ferramenta poderosa para navegar pela vida com mais liberdade e serenidade. Ele nos ensina a valorizar e aproveitar as pessoas, as coisas e as experiências, sem depender delas para nossa felicidade e satisfação. Ao praticar o desapego, podemos viver de forma mais leve e livre, abertos à plenitude da vida, sem o peso de apegos desnecessários. O desapego nos convida a encontrar a verdadeira felicidade dentro de nós mesmos e em nossa conexão com os outros, nos libertando das correntes do desejo e da possessividade. Em última análise, o desapego é um caminho para uma paz interior maior e uma compreensão mais profunda da impermanência e interconexão de tudo na vida. Regra número 7. A compaixão e a bondade amorosa. Amor por si mesmo e pelos outros. A 7ª regra do budismo enfatiza a importância de cultivar a compaixão e a bondade amorosa, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Esta regra está enraizada nos conceitos de karuna, compaixão, e metta, bondade amorosa, nos ensinando que o cuidado e a empatia por todos os seres são essenciais para uma vida plena e harmoniosa. Imagine um mundo onde cada pessoa trata as outras com a mesma bondade e consideração que deseja para si mesma. Esse é o ideal promovido por esta regra. A compaixão e a bondade amorosa são como o sol, que oferece sua luz e calor a todos, sem discriminação. Na vida cotidiana, a prática da compaixão se manifesta na forma como interagimos com os outros. Por exemplo, em vez de julgar ou criticar alguém que está passando por um momento difícil, tentamos entender sua situação e oferecer nosso apoio e empatia. Um ato de bondade, mesmo tão simples quanto um sorriso genuíno ou uma palavra amável, pode ter um impacto profundo na vida de alguém. Uma história que ilustra o poder da compaixão e da bondade amorosa é a de um médico que trabalhava em uma zona de conflito. Apesar das difíceis condições e do sofrimento que testemunhava diariamente, ele se esforçava para tratar cada paciente com profunda humanidade e cuidado. Sua atitude compassiva não apenas aliviava a dor física dos doentes, mas também lhes trazia conforto emocional e esperança.
A compaixão e a bondade amorosa também se aplicam à forma como nos tratamos. Em nossa cultura, muitas vezes somos críticos e duros conosco, o que pode levar a uma baixa autoestima e a um bem-estar mental prejudicado. Praticar a autocompaixão significa nos tratar com a mesma gentileza e compreensão que oferecemos a um bom amigo. Isso significa reconhecer nossas falhas e limitações sem nos julgarmos severamente e cuidar do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Um exemplo de autocompaixão é o de um jovem que lutava contra a ansiedade e a autocrítica. Ao aprender sobre a importância da bondade amorosa consigo mesmo, ele começou a praticar a meditação meta e a substituir seu diálogo interno negativo por palavras mais gentis e compreensivas. Essa prática não apenas melhorou sua autoestima, mas também o ajudou a enfrentar seus desafios com resiliência e equilíbrio. No ambiente de trabalho, a compaixão e a bondade amorosa se traduzem em uma ética de trabalho que valoriza o bem-estar dos colegas e clientes. Isso significa criar um ambiente de trabalho onde respeito, compreensão e apoio mútuo sejam a norma. Por exemplo, um gerente que pratica esses princípios se esforça para compreender as necessidades e desafios de sua equipe e busca formas de apoiar seu crescimento e bem-estar, em vez de focar apenas na produtividade e nos resultados. A compaixão e a bondade amorosa também se estendem à nossa relação com o mundo natural. Reconhecer a interconexão de todos os seres vivos nos leva a agir de maneira mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente. Podemos praticar isso através de ações como reduzir nosso impacto ecológico, proteger os ecossistemas e tratar todas as criaturas com respeito e cuidado. Em resumo, a compaixão e a bondade amorosa são fundamentais para uma vida ética e satisfatória, segundo o budismo. Elas nos ensinam a ver além de nós mesmos e a reconhecer o valor intrínseco de cada ser. Ao cultivar essas qualidades, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas também contribuímos para o bem-estar e a felicidade dos outros. A prática da compaixão e da bondade amorosa nos convida a criar um mundo mais gentil e empático, onde cada ação e pensamento sejam guiados pelo amor e pela preocupação genuína com o bem-estar de todos. Regra número 8. A sabedoria, entendimento profundo. A 8ª regra do budismo se concentra na sabedoria, conhecida como prajna em sânscrito. Esta não é simplesmente a acumulação de conhecimento, mas o desenvolvimento de um entendimento profundo e discernimento sobre a natureza da realidade, da vida e do nosso próprio ser. Pense na sabedoria como a luz que dissipa a escuridão da ignorância. Assim como um farol ilumina o caminho para os navios em uma noite escura, a sabedoria nos guia através das complexidades e desafios da vida, permitindo-nos ver as coisas como realmente são. No dia a dia, a sabedoria se manifesta na capacidade de ver além das aparências superficiais e compreender as verdadeiras causas e condições por trás dos eventos e situações. Por exemplo, em vez de reagir com raiva ou frustração diante de um contratempo, uma pessoa sábia buscará compreender as circunstâncias que levaram a essa situação e responderá de forma reflexiva e ponderada. Uma história que exemplifica a aplicação da sabedoria é a de um professor que enfrentava um aluno problemático. Em vez de punir o aluno por seu comportamento disruptivo, o professor buscou entender as razões por trás de suas ações. Descobriu que o aluno estava enfrentando dificuldades em casa e precisava de apoio, não de castigo. Essa compreensão permitiu ao professor ajudar o aluno de forma mais eficaz e compassiva. A sabedoria também se aplica à forma como nos entendemos. Envolve um profundo autoconhecimento e uma compreensão de nossas motivações, medos e desejos. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que busca o sucesso para ser feliz, mas, através de uma introspecção sábia, pode perceber que o que realmente procura é aceitação e amor. Essa compreensão pode levar a mudanças significativas na forma como essa pessoa persegue seus objetivos e encontra satisfação na vida. Em nossos relacionamentos, a sabedoria nos ajuda a interagir com os outros de maneira mais empática e compreensiva. Reconhecemos que cada pessoa é um complexo emaranhado de experiências, emoções e pensamentos, e que nossas interações devem considerar essa complexidade. Por exemplo,
Em um conflito, uma abordagem sábia envolveria tentar entender o ponto de vista do outro em vez de simplesmente impor o nosso. A sabedoria também se reflete na forma como lidamos com recursos e tomamos decisões. No âmbito financeiro, por exemplo, não se trata apenas de maximizar lucros, mas de fazê-lo de maneira ética e considerando o impacto de longo prazo de nossas decisões na sociedade e no meio ambiente. Além disso, a sabedoria implica reconhecer a impermanência e a interconexão de todas as coisas, como se vê na história de um empresário que, após anos buscando sucesso material, percebeu que a verdadeira felicidade vinha das relações e experiências significativas e não da acumulação de riqueza. Essa compreensão transformou seu enfoque em relação à vida e aos negócios. No campo da saúde e bem-estar, a sabedoria se manifesta ao cuidar do nosso corpo e mente de forma equilibrada e consciente. Inclui compreender, em resumo, a sabedoria no budismo é o entendimento profundo que nos permite navegar pela vida com clareza, ética e compaixão. Ela nos ajuda a ver além das nossas limitações e preconceitos, abrindo-nos para novas possibilidades de crescimento e compreensão. A sabedoria nos convida a viver de forma consciente e deliberada, reconhecendo a complexidade da vida e buscando sempre o caminho que leva ao bem-estar próprio e ao dos outros. Ela nos ensina a valorizar a experiência e o conhecimento, não apenas como meios para alcançar objetivos externos, mas como ferramentas para enriquecer nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. A sabedoria, em última análise, é a chave para uma vida plena, equilibrada e significativa. Regra número 9. A gratidão e a apreciação da vida. A 9ª regra do budismo destaca a importância da gratidão e da apreciação pela vida. Esta regra nos convida a reconhecer e valorizar as bênçãos, grandes e pequenas, que aparecem em nosso caminho diário, e a viver com um senso de apreço e maravilha pela própria existência. Visualize a vida como um jardim cheio de maravilhas a serem descobertas. A gratidão é a lente através da qual podemos ver e apreciar a beleza e a riqueza desse jardim, mesmo em meio a desafios e dificuldades. No dia a dia, praticar a gratidão pode assumir muitas formas. Por exemplo, começar o dia reconhecendo e agradecendo pelas coisas básicas, como um lugar seguro para dormir, a comida e a saúde, pode mudar profundamente nossa perspectiva e atitude em relação à vida. Uma história que ilustra o poder da gratidão é a de um homem que, após perder seu emprego, começou a praticar a gratidão diariamente. Apesar da situação difícil, ele encontrou motivos para agradecer nas pequenas coisas: o apoio de sua família, o tempo extra para refletir sobre a vida e as oportunidades para explorar novas paixões. Essa atitude não só o ajudou a manter um espírito positivo, como também abriu portas para novas oportunidades. A gratidão também se aplica em nossas interações com os outros. Ao reconhecer e agradecer as pessoas que enriquecem nossas vidas, familiares, amigos, colegas e até mesmo desconhecidos, fortalecemos nossos relacionamentos e promovemos um ambiente de positividade e apoio mútuo. Um simples obrigado pode fazer uma grande diferença em como nos relacionamos e conectamos com os outros. Além disso, a gratidão nos ajuda a enfrentar desafios e perdas. Ao focarmos no que ainda temos, em vez do que perdemos, podemos encontrar força para seguir em frente. Por exemplo, uma mulher que perdeu sua casa em um incêndio encontrou consolo ao reconhecer a ajuda da comunidade e a segurança de sua família, o que lhe permitiu reconstruir sua vida com esperança e determinação. No ambiente de trabalho, praticar a gratidão pode transformar nossa experiência. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado, pelos desafios que nos fazem crescer e pelas contribuições dos colegas pode tornar o ambiente de trabalho mais gratificante e colaborativo. A gratidão também se estende à nossa relação com a natureza e o mundo ao nosso redor. Ao apreciar a beleza e a maravilha do mundo natural, desenvolvemos um senso de responsabilidade em cuidá-lo e protegê-lo. Uma família que decidiu reduzir seu impacto ambiental como forma de agradecimento à natureza é um exemplo de como a gratidão pode levar a ações concretas e positivas. Em resumo, a gratidão e a apreciação da vida são aspectos essenciais do budismo que enriquecem profundamente nossa existência.
Elas nos ensinam a ver a vida com olhos de admiração e reconhecimento, valorizando a interconexão e o valor de tudo o que nos rodeia. A gratidão nos abre a beleza e a riqueza da vida, ajudando-nos a cultivar uma atitude positiva, maior resiliência diante dos desafios e um profundo senso de conexão com os outros e com o mundo. Ao praticar a gratidão, não apenas melhoramos nossa própria vida, como também contribuímos para o bem-estar e a felicidade daqueles ao nosso redor. A gratidão, em última instância, é um caminho para uma vida mais plena, consciente e conectada, onde cada momento e cada experiência são valorizados como uma preciosa oportunidade de crescimento e apreciação do milagre da existência. Regra número 10. O silêncio e a escuta ativa. Comunicação consciente. A 10ª regra do budismo foca na importância do silêncio e da escuta ativa como componentes fundamentais de uma comunicação consciente e efetiva. Essa regra nos lembra que, muitas vezes, escutar em silêncio pode ser mais poderoso e revelador do que falar. Imagine uma conversa como um jardim tranquilo. Quanto mais silêncio e espaço você oferece para que os outros expressem seus pensamentos e emoções, mais florescem a compreensão e a empatia. O silêncio e a escuta ativa são ferramentas essenciais para cultivar relações profundas e significativas. Na vida cotidiana, a prática do silêncio e da escuta ativa se manifesta na capacidade de estarmos plenamente presentes em nossas interações. Isso significa não apenas ouvir o que está sendo dito, mas também prestar atenção às emoções e mensagens implícitas que estão sendo comunicadas. Por exemplo, em uma conversa com um amigo que está passando por um momento difícil, escutar ativamente com empatia e sem julgamento pode lhe proporcionar um grande apoio e consolo. Uma história que exemplifica o poder da escuta ativa é a de um conselheiro escolar que trabalhava com adolescentes em situação de risco. Esses jovens muitas vezes se sentiam incompreendidos e marginalizados. O conselheiro descobriu que, simplesmente ao escutá-los, sem interromper e sem oferecer soluções imediatas, ele conseguia fazer com que eles se sentissem valorizados e compreendidos, o que frequentemente era o primeiro passo crucial para sua recuperação e crescimento pessoal. O silêncio, por outro lado, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e reflexão. Em momentos de silêncio, podemos processar nossas próprias emoções e pensamentos, o que nos permite responder em vez de reagir impulsivamente. Um exemplo disso é o de um executivo que, antes de responder a um e-mail desafiador, reservava um momento de silêncio para refletir e se acalmar, o que lhe permitia redigir uma resposta mais equilibrada e eficaz. Em nossas relações familiares, a escuta ativa e o silêncio podem transformar a dinâmica. Em vez de reações rápidas e discussões, criar um espaço para que cada membro da família expresse seus pensamentos e sentimentos pode fomentar um ambiente de respeito e compreensão mútua. Uma família que implementou tempos de escuta durante os jantares, onde cada pessoa tinha a oportunidade de falar sem ser interrompida, percebeu uma melhora significativa na comunicação e na qualidade de suas relações. No ambiente de trabalho, a escuta ativa e o silêncio podem aprimorar a colaboração e o trabalho em equipe. Ao ouvir verdadeiramente colegas e superiores, podemos compreender melhor seus pontos de vista e necessidades, o que pode levar a soluções mais criativas e eficazes. Um gerente que dedicava tempo para ouvir as preocupações e sugestões de sua equipe, sem interrupções, conseguiu criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e produtivo. Em resumo, o silêncio e a escuta ativa são habilidades essenciais para uma comunicação consciente e efetiva, segundo o budismo. Elas nos ensinam a valorizar as palavras e a reconhecer que, às vezes, o silêncio pode ser mais eloquente do que o discurso. Ao praticar a escuta ativa e o silêncio, não apenas aprimoramos nossas habilidades de comunicação, como também fortalecemos nossas relações e conexões com os outros. Essas práticas nos permitem realmente nos conectar com as pessoas ao nosso redor, entendendo suas perspectivas e emoções, e nos ajudam a refletir sobre nossas próprias respostas e reações. Em última análise, o silêncio e a escuta ativa nos convidam a uma vida de maior empatia, compreensão e conexão. A regra de ouro budista: compaixão universal. A regra de ouro do budismo é, essencialmente, a prática da compaixão universal.
Essa regra nos ensina a tratar todos os seres com a mesma bondade e consideração que gostaríamos para nós mesmos. Ela não é apenas uma norma ética, mas também um caminho para uma conexão profunda e uma compreensão mútua. Imagine que cada pessoa que você encontra é um reflexo de si mesmo. Cada ato de bondade que você realiza, cada palavra de apoio que oferece, reverbera não só na vida do outro, mas também na sua. A regra de ouro é como um espelho que reflete nossa humanidade compartilhada. Na vida cotidiana, essa regra se manifesta de inúmeras maneiras. Por exemplo, em nossas interações diárias, seja com familiares, amigos, colegas ou até mesmo desconhecidos, podemos praticar a compaixão e a gentileza, entendendo que, assim como nós, todos procuram a felicidade e desejam evitar o sofrimento. Uma história que ilustra a regra de ouro é a de um jovem que todas as manhãs, em seu caminho para o trabalho, se encontrava com um homem em situação de rua. No início, ele apenas lhe oferecia um sorriso e uma palavra gentil. Mas com o tempo, começou a levar-lhe algo para comer e a conversar com ele. Este simples ato de bondade não só mudou a vida do homem, como também enriqueceu a vida do jovem, trazendo-lhe compreensão e conexão humanas. No ambiente de trabalho, a regra de ouro pode ser aplicada tratando os colegas com respeito e justiça, oferecendo apoio em momentos difíceis e reconhecendo seus esforços e realizações. Um gerente que aplica essa regra se esforça para compreender as perspectivas de sua equipe e age com empatia e equidade, criando um ambiente de trabalho positivo e produtivo. A regra de ouro também se estende a situações de conflito ou desacordo. Em vez de reagir com raiva ou defensiva, podemos tentar compreender o ponto de vista do outro e responder com empatia. Por exemplo, em uma discussão familiar, em vez de insistir em estar certo, podemos nos esforçar para entender as emoções e necessidades do outro, buscando uma solução que beneficie a todos. Em nossas relações pessoais, essa regra nos ensina a ser considerados e atenciosos. Por exemplo, em um relacionamento amoroso, praticar a regra de ouro significa tratar o parceiro com a mesma paciência, compreensão e cuidado que desejamos para nós mesmos, fortalecendo o vínculo e promovendo um amor profundo e respeitoso. A regra de ouro também se aplica à nossa relação com o meio ambiente e com outros seres vivos. Tratar o mundo natural com respeito e cuidado, reconhecendo que todos os seres merecem viver livres de danos e sofrimento, é uma extensão dessa compaixão universal. Em resumo, a regra de ouro budista é um princípio transformador que nos guia para uma vida de maior empatia, compreensão e conexão com todos os seres. Ela nos ensina que, ao tratar os outros com a mesma bondade e respeito que desejamos para nós, não só melhoramos suas vidas, mas também enriquecemos a nossa. A regra de ouro é um lembrete de que estamos todos interconectados e que cada ato de compaixão e gentileza tem um impacto positivo no tecido da vida. Praticar a regra de ouro é abrir nosso coração ao mundo, reconhecendo que cada pessoa, cada criatura, merece ser tratada com amor e respeito. Conclusão. Percorremos juntos as 10 regras mais valiosas do budismo, culminando na regra de ouro. Exploramos como a impermanência nos ensina a aceitar a mudança, a interconexão nos revela nossa relação com o universo, e o caminho do meio nos guia em direção ao equilíbrio. Descobrimos a importância da meditação para a clareza mental e a paz interior, o impacto do karma em nosso futuro e a liberdade que o desapego oferece. Enfatizamos a compaixão e a bondade amorosa para conosco e para com os outros, a busca pela sabedoria e a profundidade da gratidão e apreciação da vida. Por fim, compreendemos a relevância do silêncio e da escuta ativa na comunicação consciente. Tudo isso envolto na prática da compaixão universal da regra de ouro. Agora, eu te convido a escolher uma dessas regras e focar nela durante a próxima semana. Observe como isso pode mudar sua percepção do mundo, suas interações com os outros e sua relação consigo mesmo. Talvez você se surpreenda com o impacto que uma pequena mudança no seu enfoque pode ter em sua vida. Agradeço sinceramente por me acompanhar nesta jornada de descoberta e reflexão. Espero que esses ensinamentos te inspirem e te guiem em seu caminho para uma vida mais consciente e harmoniosa. Se este conteúdo ressoou com você, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários.
Não se esqueça de dar um like e se inscrever para mais conteúdos que possam enriquecer sua jornada pessoal e espiritual. Até a próxima! Continue cultivando sua mente e seu coração com compaixão e sabedoria. Obrigado e até logo!